Bem-vindo a mais uma aula de matemática e hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre educação matemática, que é a nossa matéria, a nossa disciplina de hoje, e também falar um pouquinho sobre as 3 etapas para a resolução de problema. Muito prazer, eu sou o Rogério Cavalheiro, né, da matrícula 8138461. Então, trazemos esse tema aqui para você, para entender um pouquinho mais, né, das 3 etapas, de como a gente resolve o problema. A educação matemática é isso, a gente trazer números, trazer problemas, pensar um pouquinho nos problemas, como a gente pode formular uma resolução de problema e assim validar as respostas desses problemas. Então é o nosso tema de hoje e gostaria que vocês participassem muito aí com a gente. Se você já deixa aqui aberto o nosso chat, nosso canal, se você quiser colocar suas informações, trazer as suas dúvidas, né, trazer as suas respostas, trazer sugestões da nossa aula. Então fica aqui para você já aberto o nosso chat, nosso canal, pode mandar e-mail também, né? E assim a gente vai tendo essa dinâmica entre nós, esse trabalho entre nós de estar realmente fazendo um bom trabalho. Eu te escuto aqui, você fala comigo e a gente vai tendo esse bate-bola e conforme nossa matéria for passando, a gente vai trabalhando em conjunto. E o que é importante aqui é você estar entendendo tudo isso que a gente está passando. É uma forma de eu saber que você também está correspondendo e que você realmente está resolvendo os problemas que a gente está aqui trazendo para você, tá ok? Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Primeiro é explicar as 3 etapas para a resolução de problemas. Então, a gente vai falar um pouquinho dessas 3 etapas, que é a nossa aula de hoje aqui, de como resolver problemas, né? Desenvolver as atividades, depois que a gente falar um pouquinho dessas 3 etapas, a gente vai estar desenvolvendo alguns exemplos, atividades, contemplar as etapas, né? Contemplando essas etapas da resolução de problemas. Aqui o aluno também vai entender um pouquinho mais, né, que a gente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente está sempre resolvendo problemas, né, através de cases, através de histórias que a gente ouve, através de questionamentos que são trazidos até a gente. Então a gente tem que parar para dar uma resposta assertiva, para dar uma boa devolutiva, para, né, a gente entender que realmente a gente está correto com a nossa resposta. A gente tem que entender a problemática, bolar aqui na cabeça uma resolução, né, confirmar essa resposta e aí sim a gente vai lá com uma certeza, com uma confiabilidade, a gente vai lá dar essa resposta a quem nos questionou, a quem levantou esse problema, enfim. Mas tem as etapas corretas, tem a metodologia correta para a gente fazer isso aqui, que é a nossa aula de hoje, e ir lá compreender os conceitos, né, de modelagem matemática, resolução de problemas e as potencialidades de cada conceito, né, no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Então, um pouquinho do nosso tema de hoje. Espero que vocês aproveitem a nossa aula aqui, né? E vamos dar sequência aqui, já começando com a nossa introdução, né? Só para você entender um pouquinho, né? A gente está falando de educação matemática. Pô, professor, mas como que surge isso, dessa educação, tudo? Olha só esse esquema dos conceitos-chave dessa disciplina, que é a educação matemática, né? Então a gente estuda um pouco a história, tem o surgimento da área de conhecimento, a educação da matemática no Brasil, tem até educação matemática, né, no mundo como um todo, né? Então a gente pode ir trazendo um pouquinho dessa área aqui, depois a gente vê os desafios acadêmicos, né, da disciplina da educação em matemática, tem um desafio do professor, a gente monta toda essa matéria, esse material para vocês, os conceitos, né, traz as problemáticas, traz as resoluções, tira a dúvida com o aluno, e trazendo esses novos desafios que temos no dia a dia aqui. E depois o professor pesquisador. Quem é esse professor pesquisador? É o cara acadêmico, é aquele cara que ainda continua evoluindo a matemática, vai estudando, vai trazendo novas soluções, vai trazendo novas formas da gente estar resolvendo problemas, a gente está entendendo de melhor forma a matemática. Então, por isso que a gente evolui, né? Começaram com os números romanos, números não sei o quê, e aí a gente vai evoluindo, as somas, as divisões, enfim,
e através desses pesquisadores que a gente vai aprimorando a nossa matemática. E por aí vai ter as tendências pedagógicas, né, em educação, como a gente chega até dessa área de conhecimento para a gente transmitir a você, aluno que está nos assistindo hoje, né? E está subdividido em 3 partes aqui. A primeira parte da modelagem matemática, é tudo isso, todo esse conceito que a gente traz aqui para vocês, né? Como formula, como que pensa, como é que transforma, como é que a gente chega, né, nos modelos, nos resultados, enfim, todas as áreas da matemática. E sim, a resolução do problema, que é o nosso tema aqui de hoje, né? Pode ver que ela faz parte da educação matemática, resolver problemas, né? Então, a resolução de problemas faz parte desse contexto da educação matemática. E mídias sociais, né? Como as mídias podem estar ajudando, as novas formas que a gente tem hoje para estar resolvendo problemas, né? A gente está aqui nos conectando hoje através de uma mídia e a gente está aqui nessa interação remota, né? Vocês podem assistir qualquer hora, vocês podem resolver os problemas a qualquer hora. Então, e a gente usar as novas ferramentas, as futuras ferramentas, as antigas ferramentas, o que importa é a gente estar entendendo, né, o conceito, colocando em prática e estar resolvendo os nossos problemas. Tá ok? Então, para você só ver a grandeza de tudo isso que é a nossa matéria aqui, Educação em Matemática. E nosso tema de hoje, né, as 3 etapas para resoluções de problemas. Então eu trago aqui para vocês essas 3 etapas, né, que está aqui à nossa esquerda, e depois cada etapa tem a sua subdivisão e depois a gente tem um pouquinho do detalhamento. Então vamos começar pela primeira etapa. Etapa número 1 é a interação. Então, como que a gente interage? Subdividido aqui em 2 etapas. Primeiro, a gente reconhece a situação, né, do problema. Então, reconhecimento da situação. Que situação que é trazido para a gente esse problema, né? Qual contexto, qual que é a história, como foi formulado, qual foi a leitura que você fez, qual que foi a interpretação que você está tendo. Então, vem aquela história que você reconhece, pô, há um problema, existe uma situação, um problema, né? Então a gente precisa resolver isso aqui. E tem o segundo passo, de a gente familiarizar, né, a familiarização com o assunto a ser modelado. Então a gente já começa a trazer um pouco para o referencial teórico de tudo isso que eu ouço, que já ouvi de um pouco de matemática, que eu já aprendi de matemática. Como que eu posso, né, modelar, né, através dessa situação que foi trazida até a mim? Então você já começa aí a montar na sua cabeça aí um quebra-cabeça para talvez já estar começando a montar, né, esse talvez passo a passo para você estar resolvendo essa situação que você acabou de reconhecer. Vamos trazer aqui um detalhamento para você? Olha lá, estudo sobre o assunto escolhido. Então, você pode ser textos gerais ou algum texto específico. Vou dar um exemplo aqui para você. Se o interesse é na elaboração de um modelo matemático para cálculo de consumo otimizado de água. Então, imagine você, né, quer otimizar o consumo de água aí na sua casa mesmo, né, ou na casa de um colega, ou numa empresa. Talvez que você imagina que daqui a um tempo você vai trabalhar num lugar, né, e você quer fazer essa elaboração de um modelo matemático para o cálculo de otimização de água, para reduzir custo, né, para aumentar, né, a produtividade. Você quer otimizar esse consumo aí, né? Então, para tudo isso você precisa, né, para se familiarizar, então você precisa fazer pesquisas sobre medidas, né, de água, né, vazão, enfim, o que você realmente quer fazer, se é litro, mililitro, e os índices de consumos indicados, né? Como que a gente sai de tudo isso? Como a gente pode medir? Qual os índices de consumo a gente pode realmente estar fazendo sobre isso aí? Então a gente já começa a ter um embasamento, né? A gente trouxe um problema, você trouxe ali talvez às vezes não é só um problema, você quer trazer uma solução para alguma coisa que tem, para uma coisa que você sabe, quer melhorar, né? Quer reduzir, quer aumentar, enfim. Aí nós temos a nossa segunda etapa, que é a matematização. O que é isso, professor? Então, a subdivisão dessa matematização, a gente tem a formulação do problema, então a gente já começa a formular, né, através, né, de formular alguma resposta, algum modelo ali, uma matemática, algumas hipóteses. Eu posso resolver assim,
posso talvez resolver assado. Então, às vezes, não é só uma hipótese que você pode resolver esse problema, né? De forma matemática, vamos dizer assim. Você pode trazer mais de uma hipótese. Então, você já começa a formular, né, o problema ali. E resolução do problema. A partir do momento que você, né, formulou, você, né, começa a resolver esse problema. Tá ok? Né? Então, qual que é o detalhamento dessa segunda etapa? Refere-se à tradução da situação problemática para problema para uma linguagem matemática. Então, imagine que você lê um texto. Né? Você acabou de ler um texto ali e você pega esses detalhamentos desse texto que você acabou de ler e você começa a transformar em números ou em formas ali para você estar resolvendo esse problema que você acabou de, né, reconhecer ali, essa situação, problema. Então você formulou através de uma forma matemática e ali você começa a resolver o problema. Que nos traz para a terceira etapa, que qual que é? O modelo matemático. Você interpreta a solução, você chega numa resposta. Então, através da resolução do problema, você começa a interpretar a solução. Pô, é isso mesmo que eu queria? Não era? Chegou onde eu queria? Não chegou? E depois, no final, você valida, você faz a validação do modelo e da avaliação que você fez. Então, faz uma avaliação ali. Pô, bacana, é isso mesmo. Não, preciso refazer, preciso achar uma nova hipótese, vou fazer de outra forma. Então, você valida isso que você acabou de resolver. O detalhamento dessa terceira etapa, olha lá, a verificação do nível de aproximação do modelo da situação problema representada e de seu grau de confiabilidade para utilização. Né? O quanto é confiável essa sua solução, essa sua resposta e essa sua validação. Tá 100%, tá legal, tá bacana, acima e embaixo. Então, bola para frente, está resolvida as nossas três etapas aí, que é da interação, matematização e do modelo matemático, né? Subdividido em outras, né, 6 etapas, né? Então a gente reconhece o problema, familiariza com o assunto a ser modelado, formulação do problema, resolução do problema em termos do modelo, né? Interpretação da solução e validação do modelo, que é o que nós temos aqui, né? Pô, professor, não estou entendendo, né? Eu acho que a gente está aqui trazendo um pouco da parte do conceito das três etapas para vocês, mas calma que eu vou começar a mostrar para você através de exemplos, de problemas, para você entender um pouquinho de tudo isso, desse contexto que a gente traz aqui, né, em forma de matemática. Vamos lá então? Vamos para a próxima tela? Então vamos começar aí os nossos exercícios e exemplos do tudo isso que a gente falou até nesse momento, né? Então vamos lá, o primeiro exemplo que eu trago aqui para vocês. A Rita é muito vaidosa, né? Vaidosa para o Réveillon, e já pensando que poderia utilizá-las com outras roupas, ela comprou uma saia vermelha e outra azul, uma camisa amarela, uma verde e outra preta. Depois pensou, que bom, agora eu já posso me vestir de muitas maneiras diferentes, né? E não só no Réveillon, pós-Réveillon, enfim, né? De quantas maneiras diferentes a Rita poderá se vestir. Aí, ó, a gente trouxe um contexto, né? Trouxe um texto aqui para vocês, né? A gente falou aqui de um caso da Rita, um caso atual. Todo mundo aqui gosta de ter roupas aí para alguns eventos. Aqui no caso a Rita, nessa saída dela para fazer compras, e quais informações que a gente precisa saber aqui, né? Primeiro é a questão. Qual foi a questão que esse texto aqui nos trouxe? É a última frase aqui, ó. De quantas maneiras diferentes Rita poderá se vestir. Então, o que a gente quer saber realmente desse problema? De quantas maneiras, né, a Rita vai poder se vestir. Com o quê? Com o quê, professor? Com o que a gente precisa saber, né? Quais são as outras informações que nos trouxeram aqui nessa aula de hoje, né? Aqui, ó, como ela pode se vestir de várias formas diferentes, né? Das saias que ela comprou e com a camisa, né? Com os tipos de camisa que ela comprou. Então, ela comprou saias e camisas, né? Então, dessas formas aqui, a gente vai fazer uma matemática aqui para saber de quantas maneiras, né? Através dessas saias e camisas, a Rita vai poder se vestir. Então vamos lá, vamos trazer o nosso quadrinho negro, vamos lá? Então vamos lá, quais são as informações que a gente tem aqui do problema que foi nos trazido?
a saia vermelha lá, saia vermelha e saia azul. São as duas saias que a Rita comprou, correto? Então, qual que é a outra informação que a gente tem? As camisas. Ela comprou a camisa amarela, camisa verde e camisa preta. Agora, com essa informação aqui no nosso quadro, como que a gente pode saber as formas, né? Como a gente pode resolver esse problema? Que a Rita pode se vestir. Vamos começar a pensar aqui na nossa saia vermelha, né? Da saia vermelha da Rita. Se ela tiver com a saia vermelha, quais são as opções, né, de conjuntos que ela pode formar, que maneiras diferentes que ela pode se vestir? Tá simples, não tá? Se ela tá com a saia vermelha, ela pode utilizar a camisa amarela, a camisa verde e a camisa preta. Ela pode fazer, né, então esses três formas diferentes. Só com a saia vermelha ela pode fazer três formas diferentes para se vestir. Com a saia azul também não vai ser diferente, né? Ela estando com a saia azul, ela vai poder se vestir com a camisa amarela, com a camisa verde e também com a camisa preta. Aqui a gente já tem uma resposta, não tem? Né? Se ela pode vestir de três formas com a saia vermelha e de três formas com a saia azul, quantas formas a Rita vai poder se vestir, né? De quantas maneiras? 6 maneiras. Então, a gente vai... Aqui a gente já respondeu a nossa questão. Se a gente quiser colocar em matemática, como que a gente faz? 3 mais 3, 3 maneiras de um jeito, 3 maneiras de outro, é igual a 6. E aí a gente tem a nossa resposta para esse primeiro problema. Rita poderá se vestir de 6 maneiras diferentes. Professor, eu tenho uma outra forma, a gente não pode fazer uma outra hipótese? Tem uma outra hipótese. Que hipótese é essa que você pode trazer para a gente? Né? Que tal a gente fazer através de multiplicação esse problema, né? Se eu tenho 2 saias e tenho 3 camisetas, eu poderia multiplicar 2 vezes 3, né? Também daria 6. É uma outra hipótese da gente resolver esse problema. Então, olha só, né? A gente falou aqui através de ligação, a gente colocou as informações e fez a interligação entre eles e resolvemos o problema de uma forma. Fizemos através da somatória, né, das formas e também da multiplicação, né, de cada roupa aqui. A gente chegou também na resposta. Então, vamos lá. A gente interagiu com o problema, né? A gente fez a interação. Se a gente for voltar para a tela anterior lá, a gente vai ver que teve a interação, né? A gente teve a matematização aqui através de números e resolvemos o problema, e depois o modelo matemático nos trouxe uma resposta que nos confirma aqui, ó, que nos confirma, ó, a Rita, confirmamos através de várias formas, que em 1, 2, 3 formas, que sim, né, várias hipóteses que sim, validamos. É dessa forma, 6 formas que a Rita poderá se vestir, né, de forma diferente. Então, aqui já está um exemplo para vocês de como a nossa teoria, e agora colocando aqui em prática, também está validada. Mas não foi só esse problema que eu trago para vocês, vou trazer mais alguns problemas para a gente, né, exercitar um pouquinho mais. Olha lá, o Dedé levou para a escola um saco de balas para dividir com os amigos. Então, imagina um saco fechado de balas que Dedé saiu da casa dele para ir para a escola e também para dividir com seus amigos. Aos primeiros que encontrou, ele deu metade das balas que trazia. Então ele já abriu o saco ali e deu metade para os seus primeiros amigos. Ele continuou a caminhada e encontrou lá mais amigos e deu a outra metade das que ainda tinha no saco. Né? E foi assim que ele chegou na sua sala, né, só com 30 balas. Então ele chegou na sala dele, na sala de aula, e na hora que chegou lá ele contou, ele só tinha 30 balas. E a nossa questão do problema aqui, quantas balas tinha no saco antes do Dedé o abrir? Então eu quero saber, quando ele saiu lá da casa dele, quantas balas, né, Dedé tinha dentro do saco, o saco ainda fechado. Né? Como é que a gente resolve esse problema? Como que a gente pode... Escreva aí uma sugestão de como a gente pode resolver esse tipo de problema. Vou ajudar aqui vocês. Que tal? Né? Quais informações que eu tenho aqui? Ele quer saber, a única informação que eu tenho é que ele chegou lá no ponto final dele, ele chegou na escola com 30 balas, né? E que o saco estava fechado. Talvez, que tal a gente fazer essa resolução desse problema de trás para frente? Né?
A gente chegou na escola, então, com 30. Qual que é a outra informação que eu tenho? O segundo grupo de amigos que ele encontrou, né, ele deu metade do que ele tinha. Se ele deu metade, se ele tinha 30 balas, vou colocar a minha lousa aqui de novo. Se ele tinha 30 balas e ele deu metade do que ele tinha, quer dizer que ele tinha, antes dele entregar isso, ele tinha o dobro, correto? Ele tinha o dobro de 30. Se é o dobro de 30, então quer dizer que ele tinha 2 vezes 30, né? Então, eu estou aqui interpretando o problema, agora eu estou fazendo aqui a matematização, colocando em números aqui. Então, se 30 vezes 2 é igual a 60. Então, antes dele encontrar esse segundo grupo de amigos, ele tinha 60 balas, né? Se eu for voltar, for regredir aqui, ele encontra o primeiro grupo de amigos, que ele também, qual que é a informação que deu ali? Ele também lhe deu o dobro do que ele tinha. Então, se ele tinha o dobro, né, se ele tinha 60 ali, então também o dobro é vezes 2. Então, é igual 60 vezes 2 é 120. Então, qual que é a resposta desse problema? Com quantas balas o Dedé saiu, né, tinha no saco antes dele abrir o saco, né? Então, a resposta aqui que nós temos, né, Dedé tinha 120 balas antes de abrir o saco, né, e antes de sair de casa. Então, olha só, a gente tinha só através do 30, conforme a gente entendeu o problema, foi matematizando, através do modelo matemático. Aqui a gente chegou na resposta, validamos a resposta. E aqui é a resposta que nós temos. Tá ok? Então, mais um exemplo aqui para vocês. Com quantas partes se obtém dobrando uma folha de sulfite? Vou trazer aqui para você um exemplo de folha de sulfite. Imagina aqui, ó, você tem uma folha. Olha aqui a nossa folha de sulfite. Vou colocar bem distante aqui para você. Então, o que ele está perguntando aqui? Com quantas partes se obtém dobrando uma folha de sulfite ao meio, né? Lembre-se desse ao meio, é eu dobrar aqui no meio, né? 8 vezes. Dobro aqui, depois eu dobro aqui no outro meio e assim eu vou dobrando até chegar, né, em outro. Ó, vou dobrando aqui. E quantas partes consecutivas, né? Olha só, vai ficando o desenho aqui das dobras da folha, né? Conforme aqui, ó, vai ficando as linhas aqui, ó, linha aqui, e vai contando, ó, 1, 2, 3, 4, e aí vai. Então é isso que ele quer saber. Esse problema, dobrando em 8, né? Quantas partes vai estar ali dividida a minha folha de sulfite. Então vamos lá, depois você pode fazer essas dobras aí, confirmar aí na sua casa. Mas vamos lá, né, fazer a matematização dessa interação inicial que a gente fez aqui. Então eu fiz aqui uma divisão no meu quadro aqui, divisão e quantas partes, né, eu vou começar a dividir e quantas partes vai ter. Se eu não divido nada, eu tenho a folha sulfite completa, correto? Então eu tenho uma parte só. Então eu tenho um total de 1. Se eu tenho ali, eu faço minha primeira dobra, lembra que se eu dobrei aqui, ele dividiu em 2 partes, certo? Então é 1 vezes 2, correto? E se eu dobrar a nossa segunda parte, você abrir a folha de sulfite, você vai ver ela dividida em 4. Então, o que já está começando a aparecer aqui? 2 vezes 2 dá igual a 4, correto? Se eu dividir agora, se eu dobrar mais uma vez pela metade, né, nossa terceira divisão, você vai abrir a folha e vai ver 8 partes divididas, né? Então, olha só, o que isso agora está começando a mostrar aqui embaixo, nessa linha de baixo aqui, ó. Olha só, 2 vezes 2 vezes 2, vai repetindo o número lá, conforme eu vou dividindo, né? O número de partes é o número também de multiplicação do 2, 2 vezes 2 vezes 2. Então, o que isso já nos faz? Já nos dá um modelinho aqui de raciocínio, né? Então, conforme se eu for dobrar a quarta vez, vai ficar lá 2 vezes 2 vezes 2. Assim a quinta, vai multiplicando mais um 2. E qual que é o problema aqui? O que ele quer saber? Na nossa 8ª vez, né? E agora? Qual que vai ser, né, essa matemática aqui? O que vocês sugerem, né? Manda aí, coloca a mensagem, coloca no chat o que você sugere, né, que vai ser a nossa conta. Se for o raciocínio de baixo aqui, vai ser aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes aqui praticamente, né?
no 2. E o que isso quer dizer na matemática, né? Que a nossa resposta aqui é a 2 à oitava, né? Na potência de 8 aqui, que 2, né? 2 à oitava, na potência de 8 aqui, ó, é igual a 256. Chegamos na nossa resposta. Então, divida a folha aí e nos fala se realmente ficou dividido 256 partes. Bacana? Ok, vamos dar sequência aqui, olha só. Esse exercício também é legal. Trago aqui para vocês, né? Este triângulo com círculos é um triângulo mágico. Basta que se disponham os números de 1 a 6, né, nos círculos para que cada lado some 9. Entendeu? Não, são aqui triângulos mágicos, né? A gente está analisando um só. Então ele fala assim, você vai ter o número de 1 a 6 e você colocando esses números em cada parte aqui do triângulo, as três, cada lado vai ter, na somatória de cada círculo, tem que dar a soma de 9. Né? Então, onde ficará cada um dos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fazer um primeiro raciocínio? Vamos colocar em ordem, né? Já ordem crescente. Então, vamos dizer que eu coloco, né? Vamos colocar o nosso quadro aqui atrás primeiro. Então, eu quero colocar número 1, número 2, tudo na sequência. Número 3, número 4, número 5, número 6. Vamos analisar esse primeiro triângulo, se vai dar certo? Então, vamos olhar aqui a nossa primeira linha aqui, desse lado aqui, ó. Então, 1 mais 2 é 3, 3 mais 3 é 6, não dá 9. Vamos olhar essa outra linha aqui, ó. 1 mais 6, 7 mais 5, 12 também passou, né? Não deu 9. Vamos olhar a linha de baixo, 3 mais 4, 7 mais 5, 12. Também não deu, então não dá para fazer dessa forma. Que forma você sugere para a gente aqui que a gente deve fazer? Né? Ou o que você está observando no primeiro triângulo que a gente tentou resolver, que não deu certo e a gente no segundo triângulo a gente pode fazer? Pense um pouquinho aí, né? Pense. Vou colocar o reloginho aqui para vocês aqui. No próximo vídeo eu vou colocar um reloginho aqui, um timer para você raciocinar. Vamos pensar junto? Né? Vamos analisar o primeiro triângulo, né? Essa primeira hipótese que não deu certo. Olha aqui. Isso aqui, esse número ficou baixo, né? E esse aqui ultrapassou. Vamos olhar o lado que ultrapassou, os lados que ultrapassaram. E olha aqui que tem em comum aqui, ó, os dois números maiores estão no mesmo lado. Só aqui o 6 e o 5 já dá o número 11, né? Já ultrapassa, então eles não devem estar aí juntos. Olha aqui, ó, o 5 e o 4 também estão juntos aqui. Só os dois já dão 9. Então, mesmo se eu colocar o 1 aqui, não vai dar o 10, né? Então, o que vocês já podem sugerir para esse nosso segundo triângulo? Não são 3 partes o triângulo? Não são 3 lados? Né? Que tal, né, a gente separar esses números, né, um para cada lado, para que eles não somem entre eles? Uma sugestão boa, não vamos? Então vamos fazer isso? Então eu vou colocar o 6 de um lado aqui, né, vou jogar o 5 do outro lado e vou jogar o 4 aqui do outro lado. Eles estão separados, correto? E agora, onde eu vou colocar o meu número 3? Imaginamos que a gente for jogar o nosso número 3 do lado do 6 aqui. Então, se for o 3 mais 6, já vai dar 9. Não vai fechar a nossa conta. Então, ele não pode estar aqui nem nessa ponta aqui que vai somar com o 6 e nem com essa ponta aqui também que vai somar o 6. Sobrou qual lado? Sobrou o lado de cá, né? Sobrou esse lado aqui, onde eu vou ter que colocar o 3. E 3 mais 5, né, é 8, dá 8. Falta quanto para eu chegar no 9? Falta o número 1, né? Que eu já coloco lá em cima. Olha só, então esse lado já deu 9, bacana. O lado de cá deu 7 e lá embaixo deu 7, só falta o nosso número 2. Vamos completar aqui o nosso número 2 e vamos fazer a somatória. 1 mais 6 dá 7, mais 2 dá 9. Lá embaixo 3 mais 4 é 7, também mais 2 igual a 9. Então chegamos na nossa solução desse problema. Essa é uma sequência, né, do nosso triângulo mágico, onde a somatória dos 3 círculos para cada lado, a somatória dá igual a 9. Será que tem outra forma de montar esse triângulo mágico aqui? Pense aí, né?
ache talvez aí outras fórmulas, vê se tem outros modelos para você, ou até sequência, né? Às vezes a gente só mudando a sequência pode fazer isso também, mas fica aqui a sugestão para vocês aí tentar resolver esse problema também de uma outra forma. Tá ok? Vamos para o nosso último problema aqui do dia, para nós finalizarmos a nossa aula de hoje. Então lá, suponhamos que há um certo número de coelhos e galinhas em duas gaiolas. Então a gente tem duas gaiolas onde temos um número de coelhos e um número de galinhas, totalizando o quê? 7 cabeças. Então temos 7 cabeças aqui, tanto, né, somando galinhas e coelhos, já sabemos que são 7 cabeças. Então somando os dois animais, a gente já sabe que são 7. E outra informação legal para a gente fazer esse problema aqui é que, além de 7 cabeças, eles têm 22 patas. Então, o que ele está querendo saber? Né, nessas gaiolas são quantos coelhos e quantas galinhas. Olha, esse aqui já está mais complicadinho, né? Como é que a gente pode fazer? Às vezes a gente vai fazendo mata-mata aqui, tenta de um jeito, se não conseguir, a gente vai indo para outra hipótese. Só para ver, ó, primeira hipótese, se eu tiver 7 galinhas, né, cada galinha tem 2 patas, então 7 vezes 2 dá 14. Então 7 cabeças, né, dá 14 patas, a gente fechando o número de cabeças, dá o número menor de patas, e ainda não tem coelho, então a gente já sabe que 7 galinhas não é o nosso caso aqui de hoje, né? Não é o nosso caso de hoje. E agora, né? Então a gente já sabe que galinhas é um número menor. E lembrando que coelho tem 4 patas, né, dentro da gaiola. Então só se eu pegar aqui mais um coelho, né? Se eu já tenho 14 patas aqui, né? Vamos chegar aí no número de patas, 4 mais outro coelho, mais 4. Já fecha aí o nosso número 22, né, que dá o número 8, 14 mais 8, para 22, né, também não... Vamos lá. Agora, se eu pegar 8 dividido por 2 aqui, dá igual a 4. Vamos tentar desse número 4 agora? Né? Se eu tenho 8 dividido por 4, vamos dizer que então a gente tem 4 coelhos. 4 coelhos com 4 patas, a gente tem 16 patas, né? Vamos começar de uma outra hipótese aqui, então, né? De ir para o lado do coelho agora. 4 coelhos, 16 patas. Então, né, para 22 patas e 7 cabeças, faltaria 3 galinhas, né? Se eu já tenho 4 coelhos para 7 cabeças, então tem 4 cabeças de coelho. Para fechar essa conta aqui, pelo menos de cabeça, eu precisaria de 3 galinhas. Vamos ver se 3 galinhas, somando ali as patas, vai chegar no 22? Então vamos lá, 3 vezes 2, né? Só tenho 3 galinhas vezes 2 patas, dá igual a 6. Se eu já tenho 6 patas de galinha, mais as 16 da pata de coelho, dá igual a 22. Fechamos a nossa conta. Olha que bacana, né? Então, a nossa resposta é que nas gaiolas aqui, então, haverão 4 coelhos e 3 galinhas. É isso aí, pessoal. Olha só, tivemos um problema, né? Começamos a trazer a hipótese, matematização, começamos a colocar em números, raciocinar aqui. A gente foi tentando aqui algumas resoluções, não chegou nas respostas, mas depois a gente chegou numa resposta que realmente a gente conferiu aqui, avaliou, fez a avaliação, fez a conferência e deu certo, deu confiabilidade. Então é isso, né? As nossas 3 etapas que trouxemos aqui para vocês hoje, né? E assim que a gente termina a nossa aula de hoje, né, de matemática, educação matemática, trazendo as 3 etapas de resolução de problema. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, bons estudos, né? Deixem aí seus comentários, as suas dúvidas, as suas respostas. A gente vai estar passando mais problemas para vocês estarem resolvendo sozinho a partir de agora, né? Das hipóteses e formas que vocês acharem, né? E depois mandem para a gente essas novas respostas desses exercícios. E assim a gente vai continuando a nossa interação e a gente se vê aí numa próxima aula, num próximo vídeo
né? E também eu te espero para a gente estar resolvendo esses problemas aí, tá ok? Te vejo aí no próximo vídeo, aquele abraço, bons estudos e até lá. Tchau, tchau.